Queridos irmãos e queridas irmãs, é sempre com muita alegria que nós nos reunimos semanalmente, já que a Casa de Zico Horta nos oportuniza esse encontro para que busquemos no Evangelho, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, aquilo que precisamos para que a nossa vida, para que a nossa caminhada seja balizada por leis amorosas e fraternas que nos fortalecerão. Então, todas as semanas, quando aqui nos encontramos e buscamos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, um caminho, é porque entendemos, porque compreendemos e escolhemos Jesus, nosso Mestre, como nosso guia, como nossa bússola, como aquele que nos conduzirá em todos os momentos das nossas vidas, quando estamos alegres e quando estamos tristes, quando estamos preocupados e quando estamos tranquilos. E assim temos também nos lembrado da importância da prece. A prece nos conecta com o nosso divino. A prece nos conecta com a esperança. Então, façamos uma prece com os nossos corações e podemos nos lembrar da oração que o nosso Mestre nos deixou, quando ele nos diz assim: Pai de amor e bondade que estás nos céus e em todo o universo, que o teu nome seja bendito e santo sempre. A tua vontade, Pai querido, seja feita aqui na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje e perdoa, Senhor, as ofensas que te fazemos, na medida em que formos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair na tentação do orgulho, da inveja, da maledicência, da indiferença, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. E aí nós vamos buscar o Evangelho e faremos uma leitura, uma abertura aleatória, porque não fazemos uma leitura sequencial do Evangelho, mas acreditamos que os nossos amigos espirituais, os nossos anjos protetores, os nossos mentores estão conosco sempre, nos auxiliando no encontro da mensagem que vai nos alimentar. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma mensagem de um espírito de nome Luiz. E a mensagem diz assim, está no item 8, Instruções dos Espíritos. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, mantende-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Se, porém, são doces e salutares, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, sem apoio das palavras acrescentam os atos, podeis então dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras malífluas. São palavras que revelam, são palavras doces, mas é uma doçura hipócrita, né? Desconfiai dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas,
Desconfiai dos que pretendem deter o monopólio exclusivo da verdade. Não. O Cristo não está entre esses, porque os que ele envia para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, a exemplo do próprio Mestre, brandos e humildes de coração, os que hajam de salvar a humanidade com seus exemplos e conselhos, a fim de que esta não corra para a perdição, nem vagueie por caminhos tortuosos. Serão essencialmente modestos e humildes. Fugir de tudo o que revele um átomo de orgulho, como se fugisseis de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Eu não vou terminar a leitura inteira, mas convido a vocês que abram o Evangelho no capítulo 21 e leiam todo o item 8, que é uma mensagem do Espírito Luiz. E o título é Os Falsos Profetas. E esse Espírito, ele começa nos lembrando, né, que Jesus, ele fala da figueira, ele fala que as árvores, que uma árvore boa não dá mau fruto e que uma árvore má não dá bom fruto. Então, muitas vezes, quando dizemos isso, nós não nos atemos a que frutos o Mestre se refere. Eu sou a árvore e os frutos são os meus atos. Os frutos que eu vou produzir são as minhas ações baseadas nos ensinamentos do Mestre. É o meu amor, é o meu compartilhamento, é o meu desejo de dividir aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei, aquilo que eu posso com o meu próximo. É a minha compreensão, é o meu perdão, é o meu desejo de aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, eu entendo que nesse encontro, desse domingo, o que a Evangelho Terapia nos convida é a pensar quais são os frutos que eu, Valdeia, estou produzindo. Que árvore eu sou hoje? E se hoje eu constato que os frutos que eu estou produzindo são de qualidade duvidosa, eu posso melhorar, eu posso me esmerar, eu tenho como fazer isso, eu posso buscar aqui. Aqui eu encontro o caminho para que a minha árvore se torne uma árvore mais saudável, mais robusta, com frutos mais saudáveis e mais robustos. Então, a todo instante, eu preciso observar os meus atos. Eu tenho que ficar atenta às minhas intenções. E depois de pensar, sentir, avaliar aquilo que eu estou desejando, eu me observar o que eu estou fazendo para realizar. Então, a caridade, que vai ser exatamente aquilo que nos salva, é aquilo que nos aproxima do nosso Mestre Jesus, ela precisa ser praticada. E de que caridade o Mestre está nos dizendo? É a caridade do amor, do perdão, do não julgamento, mas é também de alimentar o meu irmão faminto de alimento para o corpo, mas também faminto de alimento para a alma. Então, que árvore sou eu? Quais são os frutos que eu estou produzindo? Eu posso melhorar? Meus frutos estão saudáveis? Os meus frutos correspondem àquilo que eu penso que sou? Porque às vezes eu penso que eu sou uma árvore saudável, às vezes eu penso que eu sou uma árvore robusta. Vou lá, vejo que os meus frutos são pequenos. Ou às vezes eu me desqualifico enquanto árvore que sou. Mas se eu olhar com os olhos de amor, quem sabe eu descubro que os meus frutos são saudáveis. Enfim, a avaliação eu preciso fazer sobre mim, sobre meus atos e minhas intenções. Que seja Jesus hoje e sempre, nosso mestre, nosso guia. E que nós sejamos hoje e sempre seus fiéis seguidores. Graças a Deus.